Olá, esse é o Psicanalisa Podcast. É um espaço destinado a oferecer um diálogo entre psicanalistas e outros profissionais de outras áreas do saber. E hoje estou aqui, então, com o convidado William Moraes. Tudo bem, William? Tudo ótimo, obrigado pelo convite. Um prazer te receber aqui. Bom, William, antes da gente começar, te apresenta um pouquinho, fala um pouco sobre a tua trajetória. Claro. Meu nome é William Moraes, sou primeiramente fisioterapeuta, depois eu sou analista de sistemas também. Já fiz as duas faculdades, fiz pós nas duas áreas, tanto na fisioterapia com traumatortopedia de esporto e fisioterapia intensivista. Também na parte de desenvolvimento de sistemas. Fiz pós em Big Data, Ciências de Dados, Inteligência Artificial e fiz o mestrado envolvendo as duas áreas, que aí eu já misturei tudo de vez. Então, meu mestrado é na parte de TI, gestão em saúde, mais voltado para sistemas inteligentes, então voltado para inteligência artificial também. E é aí que eu venho trabalhando cada vez mais na análise de dados, na parte da inteligência artificial. E também, além disso, trabalho como professor na universidade, então estamos nessa área também compartilhando conhecimento. Uma trajetória riquíssima, terá muito a contribuir aqui com a gente hoje. Bom, William, como, né, eu costumo explicar um pouquinho como é que é a dinâmica. A gente trabalha com um pensamento livre, né? Nós temos um tema e a partir daí tu vai associando o que tiver a cabeça, assim, nesse sentido. E o tema de hoje é inteligência artificial, né? Já conversamos sobre isso num outro momento também, né? Eu e o William compartilhamos uma mesa numa jornada, mas hoje estamos aí de novo para retomar o assunto. Pode falar o que te vem à cabeça. Eu acho ótimo. Acho ótimo. Já acho muito corajoso, inclusive, ter me convidado, porque às vezes eu não tenho o filtro de quando parar de falar. Mas vamos nessa. Eu vou te freando. É melhor mesmo. Vamos passar então para a inteligência artificial. Eu acho que é mega, mega, mega importante a gente começar falando sobre o que é inteligência artificial, tá? Sim. Sempre que eu vou falar de inteligência artificial, eu digo, vamos conversar primeiro o que é, Uhum. porque as pessoas acham que é uma coisa e não é, né? Sim. Aí que a gente já se perde no assunto. Como é que a gente vai discutir um negócio que tu tá pensando uma coisa e eu tô pensando outra? Então vamos entrar no mesmo campo primeiro. Inteligência artificial é um conjunto de algoritmos, que são códigos de computador, envolvendo lógica, envolvendo matemática, envolvendo um monte de áreas. Uhum. Todas essas áreas, incluindo psicologia, matemática, filosofia, sociologia, tem um monte de áreas envolvidas na inteligência artificial. A gente consegue criar códigos que vão resolver problemas muito complexos. Uhum. A inteligência artificial é um termo mega amplo. Dentro da inteligência artificial tem vários segmentos, um monte de segmentos. Tem para fazer análises preditivas, tem como fazer clusterizações, tem como fazer a geração de novos dados, tem um monte de possibilidades. Por que eu trago tudo isso? Porque a maioria das pessoas hoje acha que inteligência artificial é o ChatGPT, Sim. né? Então, é a Sim. primeira coisa que a gente precisa botar um pouquinho de lado esse conceito. Sim. Inteligência artificial não é o ChatGPT. O ChatGPT está dentro de um pedacinho da inteligência artificial. Uhum. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto. Vamos falar então das coisas que estão envolvidas no ChatGPT, porque esse é o que mais traz polêmicas hoje em Sim, dia, é verdade. que é o que mais traz discussões. As outras a gente aceita. A gente trabalha, tem várias formas de trabalhar, mas quando a gente fala do ChatGPT em si, é que traz uma coisa diferente, que é justamente aquela percepção de tentar ser um humano te respondendo alguma coisa. É ali que começam os problemas, né, entre algumas aspas. Uhum. Porque ele é parte da categoria da IA generativa, então é uma inteligência artificial que vai gerar dados, mas nós já temos um problemão aí que nada se gera do zero, Sim. né. Então, como que Nada se cria, tudo se copia. exatamente. É uma premissa da TV, mas que serve para inteligência artificial também. Aham. Não tem como criar alguma coisa do zero, tá, não tem. A inteligência artificial precisa de um treinamento. Como que a gente vai treinar uma inteligência artificial? Como que a gente vai ensinar que tem que fazer
alguma coisa de tal forma. Como que a inteligência artificial vai saber, por exemplo, quais que são os traços de Van Gogh para eu criar um desenho no estilo Van Gogh? Eu tenho Uhum. que ensinar isso para ela. Sim. Então eu preciso de uma fonte de dados. Então tudo começa pelos dados que eu vou utilizar. Então, os dados é que vão treinar a inteligência artificial a partir de um algoritmo. A gente faz todo um processamento. E depois que tem esse processamento todo validado, já executado, já consegui treinar, consegui compilar, consegui gerar um resultado final de um sistema que vai me gerar respostas, Uhum. aí é que eu consigo colocar mais informações e conseguir pegar contextos. Que aí eu pego, eu vou usar a minha fala, a forma como eu falo, a forma da linguagem natural, para gerar um novo conteúdo. Então, em resumo, a gente coloca ali o que a gente quer, que a gente chama de prompt, a gente coloca o que a gente quer ali dentro, a inteligência artificial vai interpretar os contextos, vai verificar tudo que ela já conhece pelos dados treinados e vai gerar um resultado em cima disso com base no que ela conhece. Sim. Aí nós falamos do ChatGPT, né? Mas não é só o ChatGPT. Tem um monte de ferramentas. Então, esse é um outro problema. O ChatGPT não é a inteligência artificial. Ele é uma ferramenta que usa componentes da IA generativa. Uhum. Tem vários outros, tem o DeepSeek, tem o Copilot, tem o Gemini da Google, tem um monte, e cada dia aparecendo mais É ainda. verdade, sempre surge algo novo, né. Um monte. Nossa, cada dia tem uma nova. Tem um site que se chama There's an AI for That. Esse site compila todas as inteligências artificiais que existem, as generativas, para vários Aham. conteúdos diferentes. Ai, que legal. Então tem os softwares que geram PDFs, os softwares que geram apresentações, os softwares que geram imagens, os que geram áudio, os que geram vídeo, os que geram respostas. E aí vai, ele mostra um monte. E tem mais de sei lá quantos milhares de ferramentas disponíveis. Claro que o ChatGPT caiu na boca do povo, né? Sim, Então a gente associa ChatGPT e não tá errado a gente associar, porque é o que o pessoal mais usa também. sim, sim. Eu, uma das coisas que tem me chamado a atenção, claro, né, vou acabar puxando algumas Uhum, coisas para mais para minha área, mas justamente para a gente poder conversar um pouco sobre isso. Uma das coisas que tem me chamado a atenção é a quantidade de pessoas que têm usado principalmente o ChatGPT para perguntar o que fazer diante de uma determinada situação, né. E agora, né, eu tô falando que tudo depende de como isso vai ser alimentado de alguma forma, fica a pergunta, né, o que é isso? Quem vai estar respondendo de alguma forma o que você deve fazer? E essa é uma pergunta muito complicada, porque o que que acontece? Muitas vezes na clínica as pessoas vão querer que a gente responda isso, mas a gente não pode ficar nesse lugar de quem responde o que fazer, né. A nossa proposta é justamente para que a pessoa possa pensar e ela poder produzir o que deve fazer, mas parece que tem uma necessidade de encontrar ali uma resposta quase como se estivesse transformando ele num oráculo, assim, de alguma forma, né. que é o desejo de todo mundo, né. Aham. Quem não gostaria de pegar uma bola de cristal e tirar ali uma informação que vai me ajudar a decidir as coisas da minha vida? Seria Sim. maravilhoso. E se fizer isso com o ChatGPT, ele vai te dar uma resposta, Aham. porque foi programado para dar uma resposta. Agora, aquela resposta é correta? Não sei, né. Vamos entender também como que funciona a resposta do ChatGPT. Uhum. A resposta não é ele indo procurar nessa base de dados, catou uma respostinha lá e tá aqui, ó. Essa é a Sim. resposta que eu achei. Não Sim. é isso que ele faz. O que ele faz é um conjunto de testes probabilísticos envolvendo estatística, matemática. Então, é as probabilidades de uma próxima palavra na sentença ser aquela. Então, é um conjunto de combinações de palavras que formam um sentido semântico e Uhum. ali vai gerar uma resposta parecendo que uma pessoa está falando. Sim. Então, como que isso vai ser algo confiável? É só um combinado de palavras. Tanto que quando a gente fala de utilização de IA generativa para textos, assim, principalmente,
a gente tem alguns comandos para passar. A gente tem que passar o que a gente quer, como que a gente quer, o formato, o Aham. tipo de linguagem, tudo isso. E uma das etapas principais é avaliar a resposta que veio. Então eu tenho que saber avaliar, interpretar se aquilo ali faz sentido, para poder passar um novo comando ali para a inteligência artificial e ela conseguir refinar essa resposta. Então a primeira resposta normalmente não é o que a gente É aceita. verdade. Mas os usuários comuns, que eu digo que não são os programadores, que não é o pessoal que trabalha com inteligência artificial, a primeira resposta que vier é um fato. E esse é o risco, né, porque quando tu recebe algumas respostas, eu vejo às vezes nas minhas pesquisas, assim, tu percebe que tem muito dado ali que está equivocado, que tem uma interpretação que não é bem aquilo, e aí sim, tu vai passando algumas coisas e aquilo vai ganhando uma outra proporção, mas se tu aceitar de primeira aquilo que veio, teria uma série de erros ali. Muitos erros e grotescos, inclusive, É tá? verdade. Então, assim, pensamos num texto acadêmico, que seria um texto fácil, em teoria, para uma IA generativa criar. Porque tem muito texto acadêmico. E ela usa isso para treinamento também. Então, é fácil de ela ter esses contextos e criar textos acadêmicos. Ainda assim, ela não consegue criar um texto acadêmico adequado. A gente pega muito texto que foi criado pelo ChatGPT ou por qualquer outra IA generativa que é horrível. Sim. A gente vai avaliar, a gente vê isso ali, com certeza foi escrito por uma IA generativa. Então, não passa o conteúdo de uma forma que realmente é um conteúdo crítico, que traz uma visão do autor sobre aquilo ali. Não. Traz uma informação muito genérica, que é o que a IA Aham. faz, Aham. né? É verdade, parece que falta justamente esse subjetivo, né, essa crítica pessoal, essa coisa desse singular no texto. Acho que é isso mesmo que a gente percebe, fica uma coisa que é o processo muito generalista mesmo, né. Extremamente generalista. E quando a gente pede, né? Porque tem como pedir também. Olha, eu quero que a IA faça um texto que tenha mais características, né? Que opine um pouco mais. As opiniões que vão vir de resultado são extremamente exageradas. Então, qualquer resposta que vem, eu pego um texto e já consigo ver isso ali é IA. Porque começa a vir assim, eu vou escrever sobre um código que eu fiz. Aham. Sobre um código, questão técnica. Escrever um código, um algoritmo, esse código faz tal e tal coisa, dessa forma e serve para tal propósito. É isso que eu iria escrever. Uhum. A IA vai escrever. Este código garante o sucesso do produto, que vai ter alta capacidade e alto desempenho com um valor padrão muito bem avaliado. Não, sabe? Vai encher de elogios que não cabem. Os textos, isso chama muita atenção, eles são Muito. sempre muito, assim, né, é uma coisa muito maravilhosa, parece que é sempre um texto de vendas. Sempre. É isso, Sempre. isso chama muita atenção, às vezes, quando tu vai ver um texto e quando tu falou isso, né, de que é sempre tudo muito de elogio, isso também é uma coisa que eu percebo que talvez é o que atrai muito as pessoas também na inteligência artificial, porque a gente tem um desamparo constitutivo, né, todos nós temos, um lado mais, vamos dizer assim, entre aspas, "carente", né, dentro de nós. E a IA vai te dizer coisas maravilhosas, né. Até quando tu tá reclamando de alguma coisa, do tipo: "Ai, esse texto não ficou bom ou não era isso que eu queria", ela vai dizer: "Nossa, você tem razão, realmente você está certíssima". E aí eu fico pensando o quanto também isso se torna, vamos dizer assim, sedutor para as pessoas, né, porque tem uma pessoa ali dizendo coisas maravilhosas a teu respeito, e o quanto isso acaba engatando nesse desamparo que existe em nós, né. Quantas vezes as pessoas não param, assim, e falam: "Ah, eu só gostaria que alguém me ouvisse. Sim. Eu só gostaria que alguém me ouvisse, sem me julgar, sem me criticar, só me ouvisse". Claro que tem os momentos que sim, a gente só quer desabafar, Sim, faz parte. mas a gente sabe que o processo terapêutico a gente não, né, você sabe, eu eu sou admitido. Mas sim, o processo terapêutico envolve enfrentar algumas questões, envolve Uhum. enfrentar as suas verdades, inclusive, envolve enfrentar muita coisa.
E tem coisas que a gente não quer enfrentar, né? Seria muito mais cômodo eu só Aham. ouvir um monte de elogio e achar que eu sou a melhor pessoa do mundo. Mas a gente sabe que não é assim que funciona. E também que não é o melhor resultado. Sim. Tanto que, a partir do momento que eu sou uma pessoa, digamos, depressiva, ou que eu tenho pensamentos muito pesados sobre mim mesmo, a IA até vai tentar levantar o ego. Mas se eu começar a inserir informações negativas ali, ela também vai querer me agradar dizendo que eu tô certo. É. Então, com essas informações negativas, como que eu trabalho? Entendi. Então, daqui a pouco, algumas frases que eu posso jogar, que pra ti já seria um alerta, um gatilho, alguma coisa que, ó, eu tenho que prestar atenção ali. Daqui a pouco temos que desenvolver tal lado ou ir pra tal segmento. A IA não vai ter isso. A IA vai querer agradar e vai querer dar respostas afirmativas. Então, isso pode levar a consequências, né, que a Sim, gente já olha o conhece. risco disso, né. É muito arriscado. E eu acho que é justamente isso que tu dizia, um processo de análise, ele vai ser muitas vezes desconfortável, sim, porque tu vai tocar em questões que não é aquilo que tu quer ouvir, não é aquilo que tu quer pensar, falar sobre, mas também muitas vezes vai ser justamente para poder questionar verdades absolutas que nós temos, né, tem muitas coisas que a gente acredita como se aquilo fosse factual, assim, as coisas são assim, a minha vida é assim, eu sou assim, mas na verdade tu vai percebendo que aquilo é uma interpretação de como tu entendeu e representou as tuas vivências, quem tu é, ou como são as outras pessoas. E se tu tem alguém que só, vamos dizer assim, confirma essas verdades, vai ser muito complicado, porque a gente está a vida inteira tentando confirmar essas verdades, a gente está sempre tentando dizer que aquilo que a gente acreditou é assim mesmo, e inconscientemente fazendo com que aquilo siga se repetindo para confirmar isso que tu criou. Tanto que eu brinco às vezes que quando a gente escuta frases do tipo: "Ai, aquilo deu errado, mas era porque era para ser". Às vezes eu digo: "Sim, tu fez de tudo, mesmo que inconscientemente, para que não fosse, para te poder contar para ti: 'Não, aquilo não era para ser'". E aí o risco, né, inclusive há consequências muito mais graves, como tu trazia antes, de alguém que está, por exemplo, achando que não vale a pena viver, e se vem algo que confirma, por exemplo, essa informação, né. É isso, é bem complicado e bem marcante também. Até porque, hã, como a gente já estava falando, a gente quer uma confirmação, né, a gente Uhum. quer que algo ou alguém confirme. Além disso, dificilmente a gente quer aceitar que a culpa é nossa de qualquer coisa, Sim. né, dificilmente. Então é tão melhor dizer que a culpa é do mundo, do universo, do signo, do sei lá, culpar qualquer coisa ou qualquer pessoa pra não assumir uma culpa, sabe. Porque se eu assumir a culpa, eu vou ter que pensar: "Tá, mas por que que eu fiz isso então?". Uhum. Aí já é mais problema pra mim. "Tá, mas então por que eu tomei tal atitude?". Pronto, mais um problema pra mim. Então ali tem muitas questões que vão sendo levantadas. Quando a gente coloca a culpa em outro, a gente só aceita, pronto. Tá, então a culpa é do outro, eu tô livre dessa culpa, já tô muito mais relax. E com a IA tem esse problemão, que ela vai afirmando o que a pessoa espera, dificilmente ela vai contradizer, porque se a IA contradizer alguma coisa, ela vai ter que explicar o porquê. Aham. Pra explicar o porquê, ela não conhece a pessoa pra explicar. Então é muito mais fácil, digamos, eu não conheço a pessoa que eu tô conversando na minha frente. Então, eu vou numa roda de conversa e ela começa a falar um monte de coisa. Eu não conheço ela, não sei da vida dela, não sei nada. Se eu quero participar dessa conversa, é mais fácil eu concordar com o que ela tá falando Sim. do que eu discordar. Se eu discordar, ela vai virar as costas, vai sair, eu vou ser excluído. Então é mais ou menos assim que a IA funciona. Ela tem esse viés comercial, digamos assim, de que sim, ela vai procurar confirmar as coisas para que tu se sinta mais à vontade de usar ela cada vez mais. Então, esse é um perigo gigantesco, que eu digo, da IA. Sim, Porque a muito. partir do momento que a gente não faz a interpretação crítica das respostas, a gente aceita aquilo como um fato, ela pode estar certa muitas vezes, inclusive, Sim, mas a gente vai entender que todo o restante também é fato. Aí sem mais
interpretar aquilo ali se é certo ou errado. E outra, como que a gente vai interpretar se é certo ou errado alguma coisa, se normalmente as pessoas estão perguntando pra IA coisas que elas não sabem? Então tem esse critério também, tá? Mas como é que eu vou checar a fonte? É Como que eu vou ver verdade. se isso é uma verdade ou não, se eu já não sei? Ah, quero pesquisar o que é uma doença específica. Vou lá, jogo no ChatGPT, ele me explica. Como é que eu sei se aquilo ali é verdade? Normalmente, conceitos básicos ele vai acertar. Aham. Porque é o que tá em vários livros, vários artigos, então ele faz o compilado, as estatísticas vão levar para aquela resposta. Mas se pega uma coisa pessoal, já é bem mais difícil. Interpretação de exames também, o pessoal tá jogando muito no chat GPT. É verdade. Resumo financeiro, o pessoal tá jogando extrato bancário no chat GPT. O pessoal tá jogando um monte de informações confidenciais e aí a gente entra num outro problema, que eu digo que é um problemão. Quando eu vou dar aula de inteligência artificial, a minha primeira aula é sobre isso, basicamente. A Aham. primeira e a última, porque eu começo introduzindo e na última falo mais sobre a ética em cima da IA. E pra mim são as minhas aulas favoritas, porque a gente justamente entra nesses debates. Como que a IA é treinada? Com dados. Que dados? Em teoria, dados públicos. Dados que todo Uhum. mundo tem acesso. Na prática, todos os dados. Então, tem dados que são privados e a IA está usando. Tem dados que a gente não forneceu autorização e estão usando. Ah, mas você Sim. inventou isso, tirou isso de onde? Não, tá saindo um monte de denúncias já de lugares que estão usando, né? E que eles usaram dados fechados que não poderia ter usado, tudo mais. Sem contar que tudo que a gente manda de informação para IA também é usado para um novo treinamento. Então, aquela versão que teve do Estúdio Ghibli, que um monte de gente colocou sua foto Sim, para ficar no aham. desenho do Estúdio Ghibli. Nossa, que legal! Um monte de gente cedendo a sua imagem para IA, sabe? Isso ali vai ser usado para treinamento. Aí depois, quando for gerar uma nova imagem de alguma outra coisa que alguém solicitou, pode acontecer de vir uma imagem muito similar a ti. Olha só, nunca tinha parado pra pensar nisso, é São verdade. teus dados, né? Pode ser que pegue, é só a tua bochecha, só o teu olho, Uhum. só. Mas pode usar. Tá lá Sim. como treinamento. Então ela aprende que isso ali é uma forma de padrão também de imagem. Uhum. E claro que isso levanta outras questões também, né? Por exemplo, o artista que faz as imagens do Estúdio Ghibli, é ele que desenha, ele faz à mão, ele desenha, ele cobra pra isso e tudo mais. Uhum. Então agora o Maiá tá gerando um monte de desenhos com base nos desenhos dele. Ah, mas foi a IA que gerou. Será? Ela foi treinada com desenhos dele. Aham. Então ela não tá gerando, ela tá usando os padrões dele pra criar uma nova imagem. Então de quem que é a autoria dessa imagem? Ele não ganhou nenhum crédito. Inclusive, deve ter perdido clientes, deve ter perdido, sei lá, porque popularizou muito. Sim, sim. E o pessoal só criou lá, jogou um monte de imagem, pronto, compartilha nas redes, tô feliz com a minha imagem do Estúdio Ghibli. Mas não é uma imagem do Estúdio Ghibli, é uma imagem da IA copiando o trabalho de um artista. E aí vem um monte de questões, né? Porque tem música sendo lançada, tem vídeos sendo lançados, tem um monte de coisa que tá pegando de outros artistas. Assim como algumas produtoras de cinema já estão querendo substituir alguns atores por inteligência artificial. A propaganda do. Como é que é o nome? De hotéis, Trivago. Ela já tá sendo feita com IA. Eu assisti essa semana uma propaganda deles que tu olha, parece que são artistas estrangeiros, porque não fecha a fala com a boca. Ela não Hum. encaixa a fala. Mas não, é só porque foi gerado com IA. Então realmente não encaixa certinho a fala ali, tem alguns probleminhas. Mas pra eles tá bom, sabe? Então tem um monte de questões éticas ali que são debates, Sim. sabe? São vários debates que levam a. Tá, vale a pena usar, não vale a pena usar, de quem que é a autoria, de quem que não é. E quando a gente fala de autoria, a gente também fala de responsabilidade. Então, daqui a pouco eu gerei uma imagem, um vídeo, um áudio, um texto que é ofensivo. De quem é essa responsabilidade? Daqui a pouco eu cometi um crime. A IA cometeu um crime. De quem é a responsabilidade? Existem vários questionamentos. Alguns dizem que é de quem criou a IA, de quem fez o código, de quem treinou ela. Hum. Alguns dizem que é de quem forneceu os dados de entrada.
Alguns dizem que é de quem fez o prompt, quem fez a pergunta para IA para ela gerar alguma coisa. Então tem várias culpabilizações, mas ninguém é culpado, né? A gente sabe que socialmente há necessidade de um culpado, Sim. né? Claro que questões éticas são muito amplas, mas questões legais a gente precisa de um culpado. Uhum. Então, ali não se acha um culpado já. Que é por isso que tem tanta discussão também sobre a regulamentação, tanto de redes quanto de inteligência artificial no Brasil. Claro que essa questão também passa do Brasil, né? Tem Sim. um monte de lugares que acaba discutindo isso e até agora não se chegou num veredito. Porque quando a gente vai começar a entender um pouco mais, tá? Quem que a gente vai culpar? Quem que vai investir primeiro pra gente começar a falar sobre isso? Porque o falar vai demandar tempo também. Então, quem que vai investir em cima disso? Ah, políticos vão falar disso? Talvez, se for de interesse deles. As empresas vão falar disso? Dificilmente. Porque não é de interesse delas serem culpadas por isso também. Então tem muitas questões aí no meio, né? Desde responsabilização, questões éticas, quem que vai assumir qualquer coisa que esteja ali, de quem é a autoria das coisas. Tem um monte de dúvidas no caminho. E o meu Sim. problema com a IA generativa, não que eu tenha um problema, mas as minhas questões com a IA generativa, principalmente, de estar tão difundida, que qualquer um pode chegar e usar a qualquer hora, de qualquer jeito, é justamente que estão usando isso como fatos, estão tomando responsabilizações, por exemplo, gerar um texto acadêmico e dizer que foi a pessoa que gerou, Aham. estão fazendo horrores de coisas, inclusive cometendo crimes, gerando imagens, pegando imagens de artistas e gerando outras frases que eles não falaram, ou gerando golpes também, aplicando golpes, mandando as imagens para algumas pessoas para pedir Uhum. dinheiro. Tem um monte de coisas aí no meio do caminho. Então, o meu problema com a IA, entre aspas, esse problema, claro, é isso. Tá muito amplo e sem nenhum controle. Sim, é justamente a essa questão que tu traz, né, dessa necessidade de colocar alguns limites, algumas bordas que a gente chama, né, porque, vamos dizer assim, a inteligência artificial ela tem todo esse treinamento e toda essa alimentação, vamos dizer assim, por humanos, né. E humanos a gente pode pensar, psicanaliticamente falando, que nós somos seres da pulsão, né, então a gente vai ter uma série de questões instintivas, agressivas. Eu digo que se tu acha que tu é um anjinho, tu não é um anjinho, tu tem um lado bem demôniozinho dentro de ti, que a gente tá o tempo inteiro construindo coisas, né, barreiras, diques psíquicos para dar conta de tudo isso. Até porque a vida em sociedade exige isso, né. E aí eu fico pensando mesmo que eu acho que esse é um dilema que já vinha acontecendo das redes e acho que agora com a inteligência artificial ganha uma amplitude ainda maior, que é essa questão de é um espaço onde não tem muitas barreiras, né, não tem muito algo que delimite, que te responsabilize. E aí fica mesmo esse lugar onde todo todo esse outro lado nosso vai poder fluir livremente de alguma forma, né, até porque a gente tem um mecanismo projetivo muito intenso. Tudo que tá ruim em mim não é meu, eu jogo para os outros, para o mundo, para o universo, tá fora, não tá em mim, a gente tem essa tendência. Então o risco do que isso pode gerar mesmo. Para mim também é uma das coisas, assim, que eu penso uma das mais preocupantes é como que vai se estabelecer alguma forma de limite, de responsabilização, que proporção isso pode tomar, né? Pode tomar proporções gigantescas e que não se tem controle. Já tem tomado, na verdade, né? Sim. Porque pensa assim, o ChatGPT, ele quer cada vez mais clientes, tá? Uhum. A gente tem que lembrar que o ChatGPT é uma empresa, Sim. não é uma ferramenta social que tá aí para todo mundo usar. Não. Ah, mas ele é gratuito. Agora, por enquanto. Por que que as ferramentas são gratuitas durante um tempo? Para tomar uma necessidade da população.
A partir do momento que as pessoas estiverem viciadas no ChatGPT ou em qualquer outra ferramenta de IA generativa que não consegue nem tomar decisões e nem fazer suas atividades de trabalho sem usar uma IA, eles vão pagar para ter essa IA, se precisar. Então, por enquanto, é grátis. Com certeza no futuro vai ser pago. E aí as pessoas vão pagar. Uhum. E é isso. São empresas que estão prevendo isso já. E a gente tem que lembrar também. Lembra que eu falei que vai pegar um monte de dados para gerar esse treinamento? Foram humanos que selecionaram esses dados. Tem o algoritmo que foi construído. Foram humanos que construíram o algoritmo. Uhum. Eu tenho como configurar muita coisa na inteligência artificial. Tem vários parâmetros que a gente configura e a gente pode colocar restrições. Porque além da inteligência artificial, tem um sistema em volta. Então é um Uhum. programa de computador. E a gente coloca as limitações que a gente quiser. Dito isso, pode ter muito viés gerado, tanto nas respostas da IA, quanto nas limitações do sistema. Exemplo, o Grok, que é do X, do Elon Musk. Alguns meses atrás, foi gerado um monte de respostas nazistas, fascistas e que enalteciam Hitler. E aí a gente questiona, tá, mas como assim? Sabe, por que isso? Eles foram lá, ajustaram o código. Mas isso aconteceu porque o próprio Grok, que é a inteligência artificial do X, do Elon Musk, tava falando mal do Elon Musk. E ele não queria isso, obviamente. Então ele foi lá, ajustou o código. Ele não, né? A equipe foi lá, Uhum. ajustou o código. Parou de falar mal. Mas começou a enaltecer umas coisas muito exacerbadas. Aí eles foram lá, deu toda uma polêmica, ajustaram de novo o código. Então, conforme o discurso que tá levando, eles vão lá e ajustam o código. E isso já demonstra que, como é que eu vou confiar numa IA, que a IA sozinha, ela já pode enviesar, ela já pode trazer um monte de resultados problemáticos, e ainda assim alguém pode ir lá e alterar essas informações também para levar para um outro viés. Então, tem muitos problemas ali atrás. A gente tem que lembrar que atrás da IA tem pessoas, tem empresas, tem interesses. Então, para que está sendo usado isso? Como que está sendo usado isso? É mega importante a gente avaliar tudo. Tanto que eu sou uma pessoa que uso pouco, mas uso inteligência artificial nesse sentido, o ChatGPT ou qualquer outra IA generativa, eu uso um pouco. Mas quando eu vou usar, eu uso para propósitos específicos, eu não passo meus dados pessoais, eu não passo documentos meus, eu não fico mandando meus arquivos, eu ainda configuro, porque tem as configurações também, que o pessoal nem vai atrás de olhar as configurações. Tem as configurações lá, um botãozinho que diz, eu concordo ou não concordo em enviar meus dados para treinar. E a maioria já Ah. vem ativado, que concorda. E ninguém altera. Sim, é verdade, eu não sabia que tinha essa Então tá informação. tudo lá. Em algumas, tá? Nem todas Aham, têm. aham. Algumas, quando vai usar pela primeira vez, vem aquela telinha inicial com um monte de texto que a gente não lê e só Aham, coloca concordo. concordo. Aí concordo em passar meus dados, concordo em liberar tudo e assim vai. O ChatGPT é um que dá para configurar, tem uma opção lá que coloca que não é para usar os dados para novos treinamentos. Então isso já é uma semi-barreira. Sim. Não é uma barreira porque a gente não sabe se eles vão cumprir aquilo ali ou não, né? Aí já é lá dentro da empresa, a gente tem que confiar nessa parte. Mas mesmo com isso desativado, eu não passo informações pessoais. O ChatGPT não vai saber qual é meu nome, qual é meu endereço, onde que eu vivo, o que que eu faço da minha vida, como que tá a minha saúde, quais são meus dados de saúde. Isso é uma outra questão bem importante. Uma coisa que eu ensino na faculdade é a importância dos dados que a gente tem. Os dados de saúde são mais importantes em questão financeiro do que os dados de financeiros, por exemplo, sabe? Por quê? Tem pessoas que compram esses dados. Tem pessoas que usam esses dados para N propósitos. E os nossos dados de saúde podem gerar muitos problemas para nós mesmos. Então, por exemplo, eu posso. Se uma operadora de saúde, né, um convênio, um plano de saúde, sabe que uma certa população tem uma certa doença, por exemplo, ela pode colocar no contrato dela que ela não cobre aquela doença.
Sim, é verdade. sabe? Tem muitos recursos que podem Uhum. ir e que o pessoal tá entregando de graça. Tá liberando, assim, todas as informações. Então ela libera as informações dela, ainda acredita no que vem sem uma análise crítica em cima disso. Ainda tem as consequências pós, que alguns autores já estão trazendo agora, né? Que vai reduzir o pensamento crítico, já não consegue Sim. mais interpretar uma resposta, já não consegue mais ter um diálogo, porque já não forma mais as frases completas. Elas jogam lá qualquer informação e o ChatGPT que traduza. Então, tá vindo muitos problemas, que ainda vão vir muitos mais. Mas eu acho que tem formas, né, de lidar com isso. E as formas que eu vejo, pelo menos, é usando para alguns poucos trabalhos, Uhum. porque uma IA generativa, ela é uma inteligência artificial, sim, ela é um sistema, sim, e isso nada mais é que uma ferramenta que a gente pode usar no dia a dia. Sim, é que tudo depende do uso que tu faz, né. Exatamente. Todas as criações, eu acho, no fim das contas, essa questão entra, né, que é para que aquilo vai ser usado e o quanto as pessoas conseguem manter um pensamento crítico, e questionador diante das coisas, né, porque psiquicamente a gente só cria algo quando aquilo não corresponde, né. Vamos pensar assim, se a gente está esperando que aconteça alguma coisa e a gente tem o resultado esperado, encerrou por aí o processo. No momento em que tu tá esperando que alguma coisa aconteça e aquilo te frustra de alguma forma, não acontece da forma como tu esperava, é aí que tu vai ter que se colocar a pensar. Vamos dizer assim, é nesses momentos que tu vai ter que pensar, que tu vai ter que pensar em outros caminhos, outras dinâmicas, outras possibilidades, aí que entra a possibilidade de criação. E quando isso, vamos dizer, entre aspas, morre, né, quando tu perde essa possibilidade, eu acho que é aí que tá o problema. Quando tu te contenta que já tem respostas prontas a respeito de alguma coisa, que aquilo vai corresponder ao que tu espera e nada vai ser pensado ou nada vai ser necessário ser criado a partir daquilo, eu acho que a gente tem um problema, aí que surge o problema, né, porque aí sim, acho que as pessoas param de criar, de pensar, de questionar, e em todas as situações, não só da inteligência artificial, acho que é aí que acontecem os problemas, quando esse processo ele fica estagnado, porque aí a gente vê que porque nós temos uma tendência psíquica a evitar o esforço, o desconforto, a mudança, a permanecer no lugar que está. Se a gente se contenta que algo ali está posto, está pronto e aquilo me poupa de alguma maneira, isso é muito complicado, porque aí sim, não se sabe mais falar, não se sabe mais escrever textos, fica tudo na dependência de algo externo que faça por mim, né? Então isso é muito complicado. E é essa dependência que a gente tem que evitar, justamente. A IA, ela é uma ferramenta, a gente tem que usar como ferramenta. É a Uhum, mesma coisa que eu for escrever um livro, alguma coisa assim. Eu vou escrever um livro com as minhas ideias. aham, Então, não adianta eu pegar textos prontos dos outros, colocar num compilado e dizer que eu escrevi aquele livro. sim, Não tem como. é Então, não verdade. é a minha ideia que tá ali, é a ideia de outros, eu só usei uma ferramenta que foi juntar tudo. Então, é mais ou menos por esse caminho também. É tratar a IA como uma ferramenta. Se a gente trata como ferramenta, que é o que ela é, a gente usa ela com os propósitos devidos Uhum. e vai estar tudo certo. Ela é ótima, ela funciona Não, muito ela bem. funciona, ela tem um lado maravilhoso, né, que Claro facilita que em tem. muitos sentidos, mas é o uso que tu faz disso, né. Exatamente, é a forma como a gente vai usar isso. Não é também dizer que é a pior coisa do mundo, não é, tá? Sim. Ela é super boa, eu indico, inclusive para os alunos usarem, eu só mostro como usar. Eu digo, olha, usem para tal informação, para tal situação. Pega um parágrafo de texto que vocês escreveram, por exemplo. Sabe quando a gente lê um texto que tem alguma coisinha ali que tá fora, não tá legal? Pega aquele parágrafo, É. coloca ali, Uhum. diz, ó, eu não tô conseguindo organizar as ideias melhor. Mantenha essas ideias, porque são minhas ideias. Sim. Mantenha essas ideias.
Só corrige gramática para o português de Brasil, tem que ser muito claro para IA, porque a maioria é dos Estados Unidos, né? Sim. Então ela vai pegar, se jogar só português, pode ser que ela pegue português de Portugal ainda. Uhum. Então tem que cuidar isso. Para português de Brasil, corrige a ortografia, deixa o texto mais fluido. Ela é ótima para isso. É ótima, mas tem que pedir para não mudar o texto. As ideias, é Porque se verdade. mudar, ela vai encher de elogios, vai fazer assim, um monte de coisa, vai ficar horrível. Tá? Horrível. Sério, eu falo por experiência própria, que lá no início, quando eu comecei a usar IA, eu fiz isso, eu disse, tá, mas não tá legal, põe ali. Eu disse, tá, mas deixa o texto melhor. Gente, pior prompt da minha vida, eu acho que É, foi esse. deixa o texto. Deixa o texto melhor. Nossa! O meu texto, assim, parecia um coach vendendo. Parecia que no final ia ter um curso meu online com vagas limitadas. Pior que é verdade. Eu senti que no final eu ia estar oferecendo isso. Eu já aconteceu de dizer, ai, corrige o texto, mas pensando nisso, português, gramática. E aí vinha um texto com umas ideias, assim, mirabolantes, e eu não, eu quero manter as minhas ideias. Por favor, não mude isso. Essa é a importância do prompt bem feito. A gente conseguir determinar exatamente o que a gente quer. Tem que lembrar que é uma máquina. A máquina vai Sim, fazer o que a gente mandar. O que a gente não mandar, ela vai escolher. Escolher sim. entre aspas, né? Mas ela que vai usar os formatos que ela conhece e que acha que é adequado para aquilo. Sim. E eu acho interessante antes né, o que tu trazia, William, disso também da gente poder ver que sim, tem todo um lado que precisa ter um cuidado, que vão precisar ter talvez estratégias de regulamentação, de como que isso vai acontecer, alguns limites, enfim, acho que tem questões éticas, uma série de cuidados que a gente precisa ter, mas eu acho que também a gente tem que levar em consideração isso que dependendo do uso que se faz, é uma ferramenta que pode trazer muitos benefícios, né. Porque eu vejo que às vezes, tudo que é desconhecido, muitas vezes, né, as pessoas diante do medo, cria uma apreensão, que se cria uma coisa até meio de uma paranoia, assim, do que vai surgir daquilo. E aí também vira uma coisa meio persecutória, né, do que a inteligência artificial vai fazer contra mim, que sim, acho que é o que tu dizia, tem cuidados que precisam ser tomados, o que pode ser feito com isso, mas a gente vê coisas do tipo: "Ah, eu tô cuidando muito do que eu vou falar, de tratar a inteligência artificial bem, porque no momento em que as máquinas dominarem o mundo, se eu tiver sido agradável com a inteligência artificial, talvez ela não venha", sabe. Então se criam coisas também que pode criar uma paranoia, né, do que as máquinas podem fazer, guerra a máquinas e humanos, sabe. Acho que são coisas que também a gente tem que poder, pensar, né, para não ir para esse outro extremo também. E ali já abre algumas margens também, porque, por exemplo, já abre aquela famosa pergunta: "Ai, a inteligência artificial vai substituir os humanos?". Uhum, Não vai, não vai, tá? Não vai substituir. Tem muita coisa aí no meio do caminho ainda. A inteligência artificial depende do ser humano, então ela é uma ferramenta, ela não é um ser próprio, ela não pensa sozinha, uhum. ela não procura dados sozinha e consegue resolver o mundo, não faz isso. Ela depende de seres humanos, então ela é uma ferramenta, não vai substituir, pelo menos não por enquanto. Além disso, tu comentou ali de ser gentil com as máquinas e tudo mais. O próprio criador, se eu não me engano, foi do ChatGPT. Acho que foi, tá? Posso estar falando besteira, mas um dos criadores ali de uma das ferramentas de Uhum. inteligência artificial disse: "Pessoal, não escrevam 'por favor', porque isso ali, para interpretar o 'por favor', já é muito mais gasto de processamento". E Sim. o processamento, ele é custoso. Custa para a empresa, né, e isso já Uhum. entra também naquele debate do: "Tá, como que custa tão caro para a empresa cada processamento e ela tá fornecendo de graça atualmente?". Sim. É porque no Uhum. futuro vem a conta, né, Uhum. mas aí já é um outro debate. Mas ele disse: "É muito custoso, tem muito processamento que é gerado para poder, criar uma resposta em cima disso, para poder gerar uma resposta".
Então evitem usar o por favor, evitem usar coisas que não são necessárias para o prompt. Além disso, aí já tem a outra questão ética também, que já é mais pro lado ambiental, que é o consumo de água. Porque para processar isso aí, é horrores de litros de água que vai junto. Então tem muitos, 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 muitos litros de água que são gastos para cada coisinha que a gente faz. Aquelas imagens do Estúdio Ghibli que viralizou, que todo mundo tava mandando para gerar aquilo lá, foram sei lá quantos milhões de toneladas de água para resfriar os processadores, né? Porque precisa de data centers que fazem todo o processamento, arquivos, tudo mais. E isso é resfriado com água. Então, o pessoal tá desmatando para construir data center, tá usando horrores de água para conseguir resfriar esses processadores. E cada coisinha que a gente faz gera muito consumo de água, muito, muito mesmo. Então tem todo esse lado Uhum. ambiental barra ético também Sim. que pesa nessa situação toda, né? Mas não se preocupa que a máquina não vai se virar contra. Não precisa ser Não, carinhoso. não, pelo menos não no mundo real, tá? Agora, se a gente estiver no mundo imaginativo, já é outra história. Aí a gente já Sim, pode. aí tem liberdade para fantasia, desde Isso. que não transforme a fantasia numa paranoia, né, dentro da realidade. Isso. Se quer levar para possibilidades no mundo real, vamos usar as questões reais, sabe? A gente já começa falando que a inteligência artificial é uma ferramenta. Então, se é uma ferramenta, ela não vai dominar nada. Uhum. Ferramentas não dominam. Ah, mas já tem lugares que estão substituindo empregos. Mais ou menos. Tem pessoas que estão tomando a decisão de confiar em resultados de IA para tirar pessoas de cargos. Isso não é a IA substituindo empregos. Isso são decisões de gestores que estão preferindo acreditar no que a IA está gerando do que reposicionar os funcionários, do que daqui a pouco dar um treinamento adequado para usar a IA como uma boa ferramenta e melhorar os resultados. Então, eu já levo que é mais para um lado de responsabilização de gestores e formas que vai organizar as empresas do que realmente a IA substituindo alguém. É que aí a gente entra, até estamos finalizando, né? Teria assunto para muito mais conversa, mas a gente entra numa coisa que é a nossa tendência de buscar as soluções fáceis e mágicas, né? Digo isso, a gente vê muito no processo até de análise. As pessoas querem uma resposta rápida, fácil, mágica, algo que resolva tudo, que dê respostas para tudo. E infelizmente, ser humano está diante da dúvida, da imprevisibilidade, da falha, e é isso que a gente está o tempo inteiro tentando transpor. E acho que é isso, né? Existe essa ilusão de que algo ali vai resolver as coisas de uma forma muito mais fácil e substituir essa humanidade das coisas, mas que no final das contas não é bem assim, né? Não sei se é tão infelizmente assim não, viu? É, felizmente. Eu já não vou para esse lado, infelizmente, não. Porque para mim é justamente essa divergência dos humanos que a gente consegue criar pensamentos diferentes, Sim, é, criar felizmente, é verdade. estratégias, criar um monte de coisa. Eu acho que a criação real, que é o que a IA não faz, ela só se baseia, a criação real surge justamente das divergências. Que é quando a gente Ah, tem pensamentos diferentes, é que surge uma nova ideia, que surge uma coisa diferente. Eu quero mudar tal uhum. coisa que eu não concorde. Enfim, tem várias Essa, possibilidades que essa a é a IA não vai riqueza suprir. do humano, né? Acho que é Isso. justamente isso, concordo contigo. Tiraria a palavra e é felizmente mesmo, porque eu acho que bom que nós somos falhos, que nós precisamos criar, que existem as diferenças, que existem diferentes opiniões, que bom que não é tudo padronizado e todo mundo igual, senão o mundo seria uma É. chatice, né? A vida seria uma chatice. Bom, William, queria te agradecer muito pela tua participação, foi muito bom estar aqui contigo. E antes da gente encerrar, se tu quiser deixar aí as informações no Instagram, teu canal, enfim, para divulgar, fique à vontade. Ah, eu quero, que eu sou exibida. Eu quero. Contatos profissionais e tudo mais, é LinkedIn e currículo Lattes. Procura o William Moraes que tá lá. Compartilha algumas questões estritamente profissionais. Todo o restante, gente, procura @Lilo, que sou eu. LYHLLO. Ali também tem um projeto paralelo do meu canal no YouTube, mas lá não
não vá achando que é algo técnico, que é algo de trabalho, que não é. Não é. Lá é entretenimento e principalmente pra eu falar o que eu quero. Eu digo, depois que eu tive meu chá revelação de autismo no início do ano, isso foi uma libertação pra mim, junto com a terapia, que olha, é meu canal pra eu poder desabafar, Isso aí, para te pra eu poder me poder te divertir. mostrar e te divertir, é Isso. verdade, isso é bem importante. Bom, e assim a gente encerra, né, esse episódio e também a temporada do Psicanalista Podcast, depois virão outras, mas foi um prazer estar nesses episódios aí que tivemos ao longo do ano e finalizando agora com chave de ouro aqui com o William. Ah, eu amei. Obrigada. Obrigado.